Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? E aí, rapaziada? Bom dia. Bom dia, o Ian aí já chegando, Tarik, o Israel tá sempre conosco aqui. Rosana, sejam bem-vindos todos ao Papo Matinal. Bom dia os que estão chegando pela primeira vez também, né? Aqui, com certeza vem muita gente aqui do perfil do Diego. Galera que marcou aí o alarme. Então sejam todos muito bem-vindos. Bom dia! O nosso Papo Matinal quase de Natal, né? Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que já estão aqui comigo, já permanecendo na presença há um tempo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Emerson. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Espero que seja um momento agradável, né? Nós estamos já no Papo Matinal 36 e que você possa ir se temperando aqui também do Papo Matinal. Mas que bom, que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos só aguardar o Diego chegar, já entrei em contato com ele aqui. Vamos só esperar ele chegar. Bom dia, Lívia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver aqui se... Deixa eu convidar aqui o Diego. Daqui a pouco ele... E aí, pessoal, tudo bem? Preparação para o Natal? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom dia, padre. Sua bênção. Sempre bom ter um padre com a gente, né? Isso aí faz a diferença. Vamos ver aqui. Bem, enquanto o Diego não chega, pessoal, deixa eu dar as boas-vindas para vocês aqui, tá? Ao nosso papo matinal. Olha lá, o Diego já chegou já. Vamos esperar ele entrar então, a gente começa a falar aqui. E aí, Diegão, sejam bem-vindos. Não está conseguindo participar, peraí, calma aí, Diego. Vamos lá. Vamos ver se vai agora. Olha aí. Olha ele aí. Fala, meu irmão. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Maria. Tudo bem? A Maria logo em seguida aqui, que legal. Bom dia. Tô tirando todo mundo da cama, né, cara? Já, essa hora já. Essa hora já me falaram que 7h30 nem a hora. No dia que eu fiz a live com o Tarik aqui, aí, pô, já entraram e já disseram assim, pô, cara, 7h30 nem a hora, cara. Nem é dia ainda. Me senti até mal, cara, porque, pô, cara, eu sou de acordar bem cedo, né? Então, já olhei assim e falei, cara, peraí, calma aí, deixa eu só ajeitar o celular aqui. 7h30. Quem conseguir deixar aí 6 filhos dormindo até 7h30, meu? Faz uma live aí pagando esse mistério. É isso aí. E aí, meu amigo, tudo na paz? Tudo certinho? Tudo ótimo, irmão. Graças a Deus. E por aí. Diego, deixa eu te ambientar. Eu acho que eu já falei com você antes aqui, mas deixa eu te ambientar o que é esse papo matinal aqui que a gente faz para tanto para as pessoas que estão chegando aqui no perfil, grande maioria aqui, obviamente, vindo, são pessoas que te acompanham, né? Mas tem aqui um pessoal que já me acompanha há um tempo, que já está aqui no papo matinal e já está acostumado, né? Hoje o nosso papo matinal ele vai ser um pouco atípico. Né? É óbvio que, assim, esperávamos todos ansiosos aqui pela tua presença, no nosso meio aqui. Muita gente que me acompanha, obviamente, te acompanha também. E dentro aqui do perfil, apesar de nunca falar de uma forma muito explícita, de explicar, por exemplo, a personalidade humana em 3 pessoas, a gente sempre se refere, né? Eu acho que é um linguajar que todos nós aqui que somos teus alunos, de alguma forma, a gente não consegue mais desgrudar disso, né?
de falar sobre um roteirista, sobre um personagem, sobre um crítico. Então hoje, a proposta do Papo Matinal ele é um pouco diferente. O Papo Matinal, normalmente no dia a dia, ele dura 15 minutos, de 15 a 20 minutos, e ele é uma reflexão sobre algum tema, com a ideia de, no final dessa reflexão, a gente ter uma proposta prática para o dia. Então, por exemplo, sei lá, a gente vai falar sobre generosidade, a gente fala aqui um pouquinho, fundamenta um pouquinho o tema. Quando chega ali no final, mais ou menos, do Papo Matinal, a gente sempre propõe alguma tarefa prática, uma espécie de desafio que a pessoa possa chegar no dia e realmente encarnar aquela realidade da generosidade. Hoje não tem como ser assim, né? Eu escolhi o tema de propósito da personalidade humana entre as pessoas, por quê? Eu sei que grande parte das pessoas aqui já te acompanham, mas a ideia é exatamente te ouvir, entender um pouco mais sobre como funciona isso, principalmente para as pessoas que ainda não te conhecem ou ainda não ouviram, né, sobre a personalidade humana entre as pessoas. E eu tenho certeza que isso também é útil para todas as pessoas que já te acompanham, porque elas sabem que elas precisam estar na presença, elas precisam se temperar, elas precisam demorar nas coisas. Então, revisitar toda essa parte da teoria, toda essa parte do que é o roteirista, do que é o personagem, do que é o crítico, tudo isso daí eu tenho certeza que vai fazer um bem danado para todos que estiverem aqui. Eu escolhi de propósito também um período que fosse um pouco de férias, para que as pessoas pudessem demorar aqui um pouquinho também, né? Conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais. Então, em primeiro lugar, meu amigo, eu queria te dar as boas-vindas, né? Eu sempre falo isso daqui, que nesse mundo digital, de alguma forma, o Instagram é um pouco a nossa casa, né? É um pouco a nossa sala, onde a gente recebe as pessoas, né? Então, cara, é uma alegria muito grande poder estar contigo aqui, depois desses longos anos de amizade que a gente tem. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui que, obviamente, serão retóricas, né? Porque são coisas que, às vezes, a gente conversa de alguma forma quando a gente se encontra, mas eu preciso dar uma sequência, né? Da nossa Claro. conversa aqui. Então é isso, meu amigo. Em primeiro lugar, te dar as boas-vindas, te agradecer aqui por você disponibilizar generosamente esse tempo. Eu sei como é que é a tua rotina. Eu tenho dedos até às vezes para te mandar zap, porque eu sei que as tuas demandas são grandes. Mas eu fico muito feliz mesmo de você me conceder essa alegria, essa honra de estar aqui conosco. Tenho certeza que isso vai ser benéfico para todos nós aqui. E aí, só antes de eu te passar a palavra um pouco, só contar para as pessoas aqui um pouco da minha relação contigo, né? Eu conheço o Diego desde os 14 anos. A gente fez cursinho junto, né? Para entrar para o Colégio Naval. E aí foi aquele ano de estudo, aquela coisa toda. Depois nós entramos para o Colégio Naval e tivemos uma longa convivência ali de 8 anos. E apesar de a gente ter essa amizade sempre próxima ali, sempre conversando, trocando uma ideia, depois teve o grupo católico, a gente se estreitava mais os laços, né? A gente fazia sempre a comunhão todos os dias, tinha os grupos à noite, as adorações, as vigílias. Então, assim, essa foi a aventura um pouco da nossa juventude, né? Conhecer um pouco sobre a vida dos santos, ler um pouco sobre a doutrina da igreja, partilhar isso nas vésperas de prova. Bem, eu não fazia isso, que se eu fizesse isso eu repetia de ano. Mas o Diego fazia. Então, às vezes, ele estava nas vésperas de prova dele lá, mas estava comigo e com o Ortiz lá trocando ideia sobre história da igreja, por exemplo. O Diego sempre foi uma pessoa muito diferente, assim, uma pessoa muito solícita, muito aberta, e a gente sempre olhou assim e viu que tinha algo diferente ali com o Diego, né? Deus reservava alguma coisa diferente para ele. Mas até para as pessoas mais próximas, a gente não imaginava esse edifício que estava sendo construído ali. Então, cara, eu queria te perguntar exatamente isso, assim, para a gente poder abrir essa live. Eu sei que você já explicou um pouco sobre aquela questão do Santo Irineu de Lyon e tudo mais, mas, cara, quando foi que essa coisa da teoria das 3 pessoas da personalidade, ela realmente tomou uma forma clara, assim, na sua cabeça? Você olhou e falou assim, cara, eu posso ajudar pessoas com isso aqui. E depois eu explico às pessoas por que eu estou perguntando isso, porque isso tem uma influência muito direta na minha vida também e na forma como eu comecei a atender também. Então, contigo aí, Diegão. Beleza, meu irmão. Bom, o fundamento, acho que de tudo isso, realmente é o fato. Então, eu vou falar as coisas como eu vejo que elas acontecem no mundo, na vida, né?
E, obviamente, é porque elas estão acontecendo aqui e agora, dessa maneira, né? Então, como eu falo para o pessoal, a premissa, né? A base de tudo que eu falo, obviamente, tem que ser a presença, né? A gente está aqui presente e as coisas funcionam a partir dessa presença. Então, eu acho que esse é um fundamento. Você vê, eu acredito, às vezes eu conto assim, conto a história como você falou, né, de Santo Irineu de Lyon e das coisas que eu fui vendo e dos métodos que eu fui buscando, pegando para mim, né? Mas tem várias outras coisas que são inclusive, Maurício, as coisas que hoje eu tento reproduzir com meus filhos, né? Um tipo de caminho a ser seguido, onde você realmente vai estar presente e se você demorar ali, as coisas vão transformar você porque não existe um outro modo, sabe? Então, sobretudo, são esse tipo de coisa, são essas coisas que eu fico batendo com o pessoal, né? Por exemplo, ontem na live, falando de Natal, como certas presenças nossas, colocando importância em certas coisas, vai levar a gente a ter um certo tipo de roteiro na vida e não outro, sabe? Entende? Então, várias coisas concorreram. Então, vou te dar um outro exemplo aqui. Eu, eu sempre gostei, nessa época aí que a gente se conheceu no Colégio Naval e tal, eu fazia Olimpíadas, né? De matemática, física, essas coisas assim, né? A Olimpíada, as Olimpíadas, elas são um tipo de exercício que é extremamente... É uma espécie de discurso literal sobre as coisas. É ficar falando que a grama é verde, né? As pessoas, elas aprendem a fórmula de Bhaskara para resolver um problema, uma equação do segundo grau. Aí elas falam assim, pô, cara, mas por que eu preciso saber fórmula de Bhaskara para resolver uma coisa do segundo, uma equação do segundo grau? O que serve isso aqui? Na Olimpíada, o tipo de problema era assim, deduza a fórmula de Bhaskara. Então, tu tinha que partir do nada, entre aspas, né? E, e começar a produzir uma coisa que, quando você está produzindo, ela faz todo sentido para você. Foi como eu estava falando ontem para a live, na live. O pessoal está vivendo uma vida e a nossa vida ela está sobre uma superestrutura de várias presenças, né? A gente não conhece as presenças sobre as quais a gente está assentado, sabe? A gente está aqui fazendo uma live 7h30 da manhã por causa de vários motivos astronômicos, né? Uma astronomia que as pessoas estudaram durante 2000 anos no Quadrivium. E, tipo assim, a gente sabe o que é sobre isso? Nada. A gente vai começar um novo ano e o novo ano ele é todo construído em cima de um olhar da Igreja Católica sobre o tempo, né? Como Santo Agostinho ensinava. Então, a gente vai calcular o solstício de inverno do hemisfério norte, ou seja, quando o equinócio de inverno, quando o Sol passar pela linha do Equador, indo não em direção ao sul, mas em direção ao norte. A gente vai pegar a primeira lua cheia e vai fazer a Páscoa e vai construir todo o calendário do ano que a gente vai comprar em volta de um dado astronômico, sabe? Então, você vê, eu pegava lá os elementos de Euclides, né, que é um livro que eu vou correr aqui estou começando a fazer com José Pedro. A gente começa de um ponto, né? As 5 premissas de Euclides nos elementos. A gente vai começar de um ponto, ou seja, da presença de alguma coisa que existe. Aí vai passar para a reta. Entende? A gente vai fazendo essa coisa. Apareceu uma coisa, que eu chamo da graça, né? Apareceu uma coisa. Qual é a história daquela coisa? E o que aquela coisa vai fazer no mundo, na vida, sabe? Se a gente tivesse essa calma e demorasse, apareceu uma mulher, apareceu um caderno, apareceu uma live. O que a minha presença, diante dessa presença, vai acontecer na vida? Então, esse foi o tipo de coisa que eu fazia muito. É um exercício que eu continuo fazendo, né? Então, você vê, ontem eu peguei as 4 maneiras de se ler a Bíblia de Santo Agostinho, né? O discurso, os 4 discursos possíveis: o literal, o alegórico, o anagógico e o moral. Falei, por que são esses e não mais nem menos?
Porque o discurso literal fala sobre a bola no meio, o discurso anagógico fala sobre roteirista, o discurso moral fala sobre personagem e o discurso alegórico fala sobre crítico. Por isso que é assim e não mais diferente. Entende? Então, quando eu peguei lá o método de Santo Irineu, juntando com essa coisa da matemática, aí a gente lendo a Ilíada, que era o livro de literatura do primeiro ano do Colégio Naval, Saudoso a gente tinha que ler. Reuteberg. É o quê? Saudoso Isso Reuteberg. aí, a gente tinha que ler. Né? Aí você. Aí qual que era a minha coisa, né? A minha coisa é o seguinte: como eu gostava de várias ciências, que esse é uma coisa que talvez seja o capítulo mais difícil do meu livro, né? É como que o intelecto se dilata. Ele se dilata subindo de maneira cada vez mais genérica para olhar o mundo, como se fosse um quebra-cabeça Como sendo se fosse montado. de uma forma simultânea, né? É, Olhando para tudo acontecendo ao mesmo tempo. quando você está lá embaixo você está dentro de um labirinto, ele é labirinto para você, né? Quem olha do alto não vê labirinto nenhum, vê exatamente a forma como a coisa acontece, sabe? Então, você vê, hoje existem muitas maneiras que prendem a gente no mundo que é contra a vida intelectual. Esse mundo que as pessoas chamam de muito especializado, né? O muito especializado. Ah, eu vou fazer isso aqui. Você vê, ó, os doutorados hoje, eles têm uma estrutura alienante. Pô. Eles têm uma estrutura alienante. Por que ele tem uma estrutura alienante na forma que ele está? Pela falta de uma vida antecedente ao doutorado. Qual seja essa vida? Essa vida é a seguinte: eu deveria ir lá em cima, olhar o labirinto e falar assim: ah, não é um labirinto, eu entendi. Aí ele desce e começa a andar por aquilo. O doutorado hoje em dia é você ser muito específico, né? É você mergulhar antes de conhecer a vastidão do oceano. Aí a pessoa se apaixona por aquilo ali e, obviamente, vai acontecer dentro dela o que a consciência faz sozinha. Ela vai tentar deduzir o mundo a partir daquela chave de leitura. Aí a gente vive nessa espécie de mundo intolerante, né? O cara da Ela pega o matemática. microscópio, dá uma olhada na mesa e consegue perceber todo o movimento das moléculas, mas ela é incapaz de olhar e saber que aquilo é uma mesa, que tem Isso, uma função no mundo. isso. Então você vê, isso é uma cabeça que deixa as pessoas intolerantes, né? Elas não conseguem. Então você vê, um dos papéis que eu tento fazer é o seguinte, ó, eu cheguei lá na física, na minha cabeça, eu tenho que chegar nas três pessoas, pô. Eu tenho que explicar aquilo no olhar das três pessoas, você entende? Porque as três pessoas, do modo como eu as vejo, elas são uma superestrutura onde o mundo está construído, você entende? Como ele é sustentado, sabe? Então, não me surpreende quando eu paro para ler Santo Agostinho e falo assim, caramba, faltou alguma coisa, ou alguma coisa está mal encaixada, porque eu tenho uma superestrutura para apoiar, entendeu? Tem uma coisa que eu me segurava muito, né? Só para vocês se posicionarem aqui, né? O Diego, nós somos contemporâneos de colégio de escola naval, né? Eu sou de uma turma, o Diego é logo da turma de baixo. E aí, esse ano que passou, né? Eu estava fazendo, não sei se é o ano que passou, o ano anterior, eu estava fazendo um concurso que o Diego fez esse ano, né? Que é um concurso aí que já deve ter comentado em alguns momentos. E é um curso que a gente faz dentro das Forças Armadas, que assim, a gente tem uma grande abrangência de matérias que a gente estuda. E aí eu lembro que eu já conhecia um pouquinho do que o Diego explanava, né? Eu sou aluno do Diego, todo mundo sabe disso, dessa parte das três pessoas. E aí era interessante que eu ia lendo as coisas. E assim, é um estudo que não dá muito tempo de você parar, né? Você tem que decorar uma série de coisas. Mas eu lia e eu via as estruturas assim que ele ia comentando das três pessoas, né? Funcionando no mundo. Cara, e dava uma tentação terrível, cara, de ficar te mandando mensagem, de ficar assim, caraca, olha aqui, ó, tem aqui também. Só que eu percebi que logo no ano seguinte, o Diego, quando foi estudar, ele mesmo já foi mostrando isso, né? De como que funciona lá no legislativo, no executivo, no judiciário, quando a gente está falando de política, numa série de coisas. Então, realmente, quando a gente olha para o mundo, e isso é surpreendente para todo mundo que passa a ser teu aluno, e sobretudo quando a gente entra um pouco no ramo da psicoterapia,
que é o que a gente está, assim, que é o meu perfil aqui fala praticamente disso, né? Eu acho que, assim, tem vários colegas aqui que estão acompanhando a live. É impressionante como você estuda uma série de coisas, mas depois é meio que impossível, quando você entende um pouco da questão das três pessoas, de você enxergar o mundo de uma outra forma. Parece que, na verdade, aquilo é como é e a gente só foi tirando algumas vendas, né, dos olhos para poder enxergar as coisas como são. E aí eu queria te pedir, o Diego, para contar um pouco sobre isso daí de uma forma básica, né? Para as pessoas que, assim, de repente nunca ouviram falar sobre as três pessoas. Como é que normalmente, por exemplo, quando você vai explicar isso de uma forma rápida, né? Como já aconteceu algumas vezes, né? Quando as pessoas chegam para você e dizem assim, vai, Diego, 10 minutos aí, explica para a gente esse negócio das três pessoas. Como é que Então, funciona isso daí? a forma mais simples, que é como eu mesmo uso na terapia, né? É a forma como passou mais simples no mundo, como existe na estrutura da realidade, para a gente representar a personalidade humana, que é o teatro. Então, essa é a maneira mais simples de forma disparada, assim, de tudo que eu já tentei. E às vezes que eu conversava que eu dei palestra em catequese ou formação para crianças, né? A forma mais simples é da gente olhar a vida como uma obra que a gente tenta reproduzir no teatro. Só que acontece conosco da mesma maneira. Às vezes as pessoas só entendem de maneira pejorativa quando a gente fala personagem, né? Ah, não, mas eu não sou um personagem no palco. Como que não, pô? Como que não? O que é isso aqui se não um palco onde a gente está realizando um ato, né? Um ato de uma obra, de uma peça, sabe? Sabe uma Então, coisa, ô Diego? Deixa eu só te interromper uma coisinha aqui rapidinho. Tem uma coisa aqui que a gente fala que eu falo com frequência aqui, falei nos outros papos matinais sobre isso. Existe uma dificuldade hoje, não sei se você percebe isso, com certeza tu percebe, mas não sei se você já explanou sobre isso de uma forma clara, né? Mas existe uma barreira para as pessoas, sobretudo de uma coisa chamada espontaneidade. Por isso que talvez elas olhem para essa questão do personagem como uma coisa muito pejorativa, né? No seguinte sentido, existe uma ideia interior lá, uma verdade dentro do crítico das pessoas, que diz um pouco assim, ó, se não é espontâneo, não é verdadeiro. Só que a gente percebe na vida que a construção das virtudes, ela não tem como ser algo espontâneo. Porque se eu tenho uma questão viciosa na minha vida, por exemplo, sei lá, eu tenho aqui um lápis e o lápis está torto. Se eu quero endireitar ele, eu tenho que fazer uma força para tornar ele normal. E durante um tempo, eu terei que fazer uma série de atividades e de ações não espontâneas para que eu vá me transformando naquilo. Então, eu acho que é preciso essa definição de personagem até nisso. Porque quando a gente sobe no palco da vida, de fato, nem sempre nós temos aquele comportamento originário e espontâneo da forma que a gente queria. Às vezes, até a nossa mente sabe o que é a verdade. Quem nunca, né, passou por essa realidade, até mesmo dentro da terapia, do seguinte, cara, eu sei que isso daqui é certo, mas eu ainda não faço isso. Eu sei, na minha cabeça lá, eu sei que eu preciso mudar isso daqui, mas ainda não consigo fazer com que meu personagem entenda isso. Então eu acho que essa descrição de personagem é precisa até nisso, porque é alguém no tempo, é alguém que está mudando, é alguém que está se esforçando muitas das vezes para realizar alguma coisa no mundo e que às vezes ainda não tem aquela força, aquela virtude para realizar aquilo, né? pois é. Você viu, ó, eu tô vendo aqui o Vitor Moura aqui, ó, na live. O Vitor Moura, ele é comandos anfíbios, né? Como eu, só que da tua turma, né? Mais antigo. Meu afilhado de Crisma. Então, lá nas Forças Especiais, lá nos comandos anfíbios, nós somos tarados por ensaio, né? O que é ensaio? É a gente vai entrar num compartimento para liberar um refém. Aí a gente replica o compartimento e vai fazer aquilo 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, até se tornar espontâneo. É assim que a gente faz. As pessoas hoje, elas confundem a espontaneidade, por isso fica pejorativo, por algumas dificuldades. A primeira delas
é a preguiça intelectual, né? De ter que dominar o mundo intelectualmente e pensar assim, caramba, antes de viver, antes de entrar no meu dia e viver, sair ali na rua para fazer uma coisa, eu deveria fazer um roteiro, né? Para dominar o mundo com um roteiro. Eu preciso ter um roteiro para entrar com o personagem no palco. Você vê, eu faço um exercício em certos momentos que é preciso. Eu faço um exercício de imaginação com as pessoas que já aconteceu comigo na vida real. Uma vez me empurraram para entrar numa peça de teatro. Não, vai lá e faz isso aqui, pô. Aí me empurraram, aí eu parei na frente de uma porção de gente, assim, ó. Tava tendo uma peça de teatro. Ou seja, eu entrei num palco sem roteiro e sem ensaio. Tipo stand-up comedy, né? Eu entrei ali. Só que o stand-up comedy, você vê, ali não tem espontaneidade no stand-up comedy. Não, eu A digo gente sabe que os caras... quando o cara convoca alguém, quando tá no stand-up comedy, ele fala assim, Então, ó, isso. chega aí, Mas vem você cá. vê, o cara tá todo decorado e ele chama um personagem, se não for combinado, né? Se não for combinado, o cara entra. Maurício, essa é a pior sensação da nossa vida, de descontrole, Medo, insegurança. de medo, insegurança, de instabilidade, de angústia. Então você percebe que as pessoas elas vivem sob essa superestrutura de um palco que elas não dominam nada, pô. Eu tô te falando. Por isso, olha, se as pessoas dessem atenção para as crianças e não tratassem criança, você vê, eu trato meus filhos, Maurício, com uma seriedade, assim, de, cara, os meus filhos perguntam uma coisa. Você vê, ó, muitas das coisas que eu explico aqui, eu aprendi a explicar para os meus filhos. Porque quando meu filho pergunta alguma coisa, eu falo assim, caramba, eu não vou conseguir explicar para ele por analogia, porque ele ainda não tem, a estrutura semântica, a estrutura gramatical, a estrutura simbólica para entender por analogia. A criança só entende as coisas com sentido literal, né? O sentido literal é o jeito que se fala da bola do meio. É o discurso normal de Santo Agostinho. Como o Nosso Senhor falou para os discípulos de São João, né? Fala o que você está vendo e ouvindo. Isso é o discurso literal, né? Então você vê, as pessoas que tentam explicar coisas para as crianças, elas vão ganhando um domínio no mundo. Um domínio que deveria ser a premissa, né? Porque quando meu filho pergunta assim para mim, papai, por que o carnaval esse ano vai cair esse dia e no ano passado caiu no outro? Meu irmão, um pai, qualquer pai que fala assim, eu vou explicar isso para o meu filho, ele vai falar assim, caramba, a sociedade e o mundo vive sob a estrutura da Igreja Católica. Só que ele não quer fazer isso, pô. Ele não vai fazer isso, porque ele não leva o filho dele a sério, pô. Ele fala, meu filho, depois o papai vê. Meu filho, alguém decidiu que fosse assim, você entende? Ele não sabe, pô. Só que o que ele não sabe é uma coisa muito básica, por isso que uma criança quer saber. Você entende? Ela tá perguntando tipo a cor do boneco, pô. A gente não sabe mais isso, Maurício. Então, você vê, a gente quando olha para as pessoas e para o palco das pessoas, né? O palco das pessoas. Eu tenho vários exercícios práticos sobre palco. O primeiro deles, para as pessoas entenderem o papel do personagem no mundo e elas levarem a sério a presença, é esse empurrão, assim, ó. Elas se sentirem empurradas por um palco que é uma vida que elas não têm a mínima ideia do que elas estão fazendo ali. Então, esse exercício, ele se desdobra em vários outros exercícios. Porque a partir desse momento que eu posso fazer isso com a imaginação dela, ó, pensa mesmo num palco, tá acontecendo uma peça de teatro e eu te empurrei lá. Aí eu te pergunto agora, o que é que você vai tentar fazer lá? Aí tem várias coisas. Tem a pessoa que vai falar assim, eu vou fazer de tudo para sair desse palco. É assim que se sentem as pessoas que estão tentando se matar. Elas estão num palco e elas não sabem o que fazer no palco e elas vão tentar se matar. É melhor não estar no palco, você entende? O palco do personagem é o palco da vida, né? Onde a gente está de carne e osso. O roteirista está lá atrás, está nos bastidores, né? Ele fez o roteiro e deu para você entrar no palco, não é isso?
O crítico, ele não tem o que fazer ali, porque ele só consegue olhar para aquilo depois que o negócio passou, né? Como é que critica a peça antes? Como é que sabe se o roteiro tá bom, se o personagem tá bom? Não dá para fazer isso no presente nem no futuro, só no passado, entendeu? Então, quando eu falo para as pessoas assim, quando eu pergunto na terapia, rapidinho assim, ó, como é que vai ser seu dia hoje? Aí ela fala, eu falo, isso é o seu roteiro. Agora você vai sair daqui e vai tentar lá entrar para fazer o roteiro. E o que você vai fazer depois? Ela, vou ver se deu certo, não sei o que lá. Aí quando eu falo isso para ela, aí ela, usualmente, né? Na verdade, eu não me lembro de nenhum caso que quando eu faço esse tipo de dinâmica aqui, que é muito simples, né? Aqui eu estou alongando só para ver umas nuances da coisa. A pessoa fala assim, mas é claro, mas é óbvio que é assim, pô. Você entende? Porque o negócio, tanto é que sem saber nada disso, a gente só consegue repetir uma vida humana através do teatro, olhando os juízos que a gente precisa saber sobre a história de Aquiles, fazendo um roteiro e pegando um personagem e botando no palco. A gente não descobriu outra maneira até hoje para fazer isso, sabe? Então, você vê que é muito longe de ser um exercício complexo que as pessoas, que quando eu li as obras do Freud, do Jung, né, que para mim é nítido. Quando, como eu tô olhando o labirinto de cima, para mim fica nítido quando, sabe, quando o teu filho está fazendo um labirinto, aqui a Maria compra para as crianças as revistas com várias atividades, né? Com forca, com palavra cruzada, e uma delas é labirinto, né? Sim. Aí tu tá vendo assim, ó, o teu filho tá indo assim e tu tá olhando de cima, né? Aí tu tá falando assim, e pegou o caminho errado. Daqui a 3 curvas ele vai bater na parede. Isso é uma pessoa, você entende? Quando as pessoas falam assim para mim, Diego, você acha certo ou errado botar teu filho sozinho de castigo? Bom, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar o personagem no palco. Primeiro, a presença, né? Que no caso é uma ausência, porque ele está sozinho. Eu tenho uma criança sozinha, tá vendo? Eu tô olhando o palco. Aí eu narro com sentido literal a coisa. Pá. Aí eu vou lá no passado e vejo a repetição passada de todos aqueles atos que foram realizados. E aí, se a gente é uma pessoa que tem imaginação, se a gente buscou na literatura, tem atenção na vida, leva a vida a sério, a gente fala assim, e eu sei o que acontece depois da primeira curva, depois da segunda curva, depois da terceira curva. Isso é tipo eu vi a minissérie do Ayrton Senna com a Mariá, né? Falei, pô, como eu achei espetacular e me emocionei quando eu vi que ele ganhava tudo na água, as corridas todas que eram na chuva. Porque quando ele era pequenininho no kart, com 4, 5 anos, o pai falou assim para ele, e ele percebeu, né? Ele correu, ele repetiu um circuito 70 vezes. E ele falou assim, bom, se eu não consigo enxergar nada com chuva, eu vou decorar o circuito. Então ele decorava o circuito. E ele sabia a cada ponto, ele via referências no chão e nas laterais, onde cada ponto mais próximo que ele estivesse vendo, ele tinha que frear ou acelerar ou passar da segunda para a terceira ou da quarta para a quinta. Você entende? Quando ele não estava vendo mais nada, ele vivia uma espécie de vida espiritual. Essa história me lembra muito uma história que São José Maria escrevia, que depois eu vivi pessoalmente, né? Eu tive em Ávila, na Espanha, e aí quando você chega em Ávila, você já vê da estação do trem o lugar onde eu queria ir, que fica no alto de uma elevação, né? Que é um castelo, é uma cidade medieval, né? Bem preservada. E aí você olha a cidade, aí tu fala assim, tá lá, é lá que eu tenho que chegar. Só que quando tu começa a andar 100 metros depois, tu não tá mais vendo, pô. Entendeu? Tu tem que decorar um roteiro e confiar que se você pegar tal trem, tal ônibus, andar em tal Tu lugar, vai caramba, chegar lá no o lugar. castelo vai aparecer de novo, você entende? Aí, de repente, pô, umas 2 horas depois, tu salta de uma carroça e tá ele de novo à tua frente. Entende? Isso é bem aquela realidade, né? Você tem uma verdade inscrita em você, no seu crítico, né?
E o teu roteirista precisa olhar com uma certa esperança. E essa esperança, ela precisa vencer, inclusive, os momentos onde os teus olhos mesmo materiais não estão vendo aquela coisa, né? Sim. Aquela história de Santa Teresinha que ela diz, né? Eu sei que, apesar das nuvens, né, que estão tapando o sol, eu acredito, eu tenho a esperança de que por trás disso tudo ele ainda continua a brilhar. Isso. Ela tá num momento que ele não tá lá, mas ela sabe para onde ela tá indo. Você entende? Então você vê, ó, uma tragédia gigante do nosso tempo. A gente percebe facilmente que toda a vida do roteirista, toda para frente, quem é cientista que não acredita nada em Deus, sabe que só é possível fazer ciência assim, pô. Só é possível fazer ciência olhando para a maçã que cai da mão do Newton 100 vezes. Ele fala assim, cara, a chance dela cair na vez 101 é muito grande, né? Então você vê o roteiro futuro, que são as hipóteses que a gente faz e depois vai testar com o personagem no palco, que no método científico a gente vai testar no laboratório, né? Sem a aquisição do passado, da tradição, não tem como viver, pô. Só que a nossa sociedade é aversa a isso, pô. É aversa a isso. Quando eu falo para o pessoal assim, eu falo, cara, você não entende nada da tua vida, porque você tem um ranço da Igreja Católica, cara, que construiu a sociedade ocidental, pô. Você não vai entender nem que dia que é o carnaval, pô. Você entende o que acontece com as pessoas? Elas têm um ranço do passado, que é o pensamento revolucionário, né? Então, o que é ter ranço do passado e desconhecer a literatura, a história dos santos, a vida? Por que eu moro na a cidade mais sinistra do país, porra, São Paulo? Porra, meu irmão, o nome do lugar que tu pisa é São Paulo, porra. O cara vive em São Paulo, você vive num lugar que cheira a história da igreja, entendeu? Mas nego não tem mais essa noção, pô. O cara consegue odiar. É como se ele tivesse um filho dentro de casa ou um pai. E o pai dele, o nome do pai dele representa uma história que o fez pisar naquela terra. E ele odeia aquela história, pô. Você entende? Não tem sentido. Então, pô, se a gente trata o nosso passado assim, cara, quando a gente olhar para o nosso futuro, Maurício, a gente tá num labirinto escroto, meu irmão. O labirinto que as pessoas vivem é um jugo atroz. Então, quando eu narro para as pessoas e vejo assim, eu falo, cara, daqui a 2 anos, 3 anos, vai acontecer isso aqui com esse cara aqui da internet, ó. Não é porque o pessoal fala assim, porra, tá rogando praga, tá não sei o que lá. Ele, não, cara, olha para ele. Olha a presença dele tratando esse tipo de assunto dessa maneira, ou olha o que ele está fazendo com o dinheiro, ou olha o que ele está fazendo com o modo de ensinar dele. Ele falou, isso depois da terceira curva é uma parede, pô. Por quê? Porque a gente tem que decorar a pista. Olhando, você entende? A gente tem que decorar a pista para quando o personagem entrar lá, quando o carro entrar lá, tu fala, meu irmão, eu tô no palco e eu tô aqui, ó, tranquilo, eu tô em casa. Porque eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Entendeu? Então, quando eu vou ler Freud, quando eu vou ler Jung, eu olho assim, e para mim é muito tranquilo de falar assim, porra, fez merda aqui, faltou isso aqui ele não falou, isso aqui ele falou errado. Por que que eu consigo fazer isso? Por que que o cara que olha e vai corrigir um problema de matemática, ele olha assim e fala assim, cara, essa aqui não é a solução, não são as duas soluções desse polinômio, dessa equação do segundo grau. Caramba. Não é porque ele tá ali, pô, decorei a fórmula de Bhaskara, não sei o que lá. Não, não. Ele sabe deduzir a fórmula. Ele sabe. Você vê, isso não é ensinado mais, pô. Uma coisa que eu queria falar aqui, principalmente pro pessoal que assim tá te conhecendo hoje aqui, né? Tem algumas pessoas aqui que ainda não te acompanhavam, nem conheciam a questão da personalidade humana em três pessoas. Sobretudo para quem está dentro desse ambiente da terapia, isso é assim é primoroso e é por isso que eu trago esse assunto aqui hoje para o papo matinal, né? É impressionante que a gente vem aqui numa tradição que também não é muito longa da questão da psicologia, né? Mas é impressionante que quando a gente olha a questão das terapias, né, modernas, é como se eu estivesse olhando para esse diagrama que você sempre carrega aí atrás, né, do roteirista, do personagem, do crítico, das forças que o livro
ao bem, da presença desse bem, e a gente olha assim, cara, parece que quando eu estou aqui conversando sobre uma TCC da vida, sobre uma logoterapia, inclusive, né, eu estou vendo um pedaço da realidade só. Eu estou vendo um pedaço de uma vida. E é óbvio que eu vou ficar limitado na minha forma de fazer terapia. Para mim, sempre me chamou muito a atenção, e aqui eu pego um gancho para falar o que eu ia explicar lá no início, como é que o Maurício chegou nesse negócio de atender gente aqui, né? Como eu disse para vocês, eu tô sempre tava sempre com o Diego lá a gente estava sempre conversando sobre as coisas da igreja, sobre as coisas da vida, né? A gente viveu muitas etapas juntos ali, né? Desde o momento em que a gente estava escolhendo a nossa profissão, decidindo algumas coisas na nossa vida, fazendo as nossas escolhas de corpo, até o momento em que a gente realmente se casou, começou a ter filhos, né? E isso tudo foram etapas da nossa vida. E houve uma etapa da minha vida onde realmente, assim, eu dei uma congelada. Uma congelada. Eu sempre tive lá dentro do Colégio Naval, como eu sou católico desde muito pequenininho, e eu cheguei lá, um pouco primeiro, assim, vi do grupo católico do Colégio Naval, meio que uma terra arrasada, que não tinha nada, a gente não tinha nada. Eu sempre tomei pela minha mão essa coisa de chegar mais junto lá com o capelão, começar a montar. Na época a gente fazia grupo de oração, adoração, essa coisa toda. E óbvio que isso daí foi um pouco do que Deus me ajudou a fazer, mas também tem seus problemas, né? Quando a gente é muito jovem, ainda não é tempo de você fazer tudo isso. Mas ou eu fazia ou não tinha ninguém para fazer. Mas a gente começou, né? Aquele processo todo ali. E houve um momento da minha vida onde realmente isso tudo se congelou. Até porque, assim que eu comecei a seguir lá o professor Olavo de Carvalho, ele falava sobre aquela questão do jejum de opinião, né? E eu me encontrei muito naquilo. Eu falei, cara, eu preciso parar um pouco mais, estar mais na presença de algumas coisas e aprender. Isso vinha na tradição de tudo que a gente estuda, né? Eu lembro que você me deu de presente, há muito tempo atrás, nem sei se você vai lembrar disso, tu me deu uma cópia da escada de São João Clímaco. Uma cópia que tu tirou, acho que de alguma universidade de Coimbra, talvez. E, cara, eu devorei aquele livro ali, quando ele fala da escada do paraíso, e isso, uma coisa que nunca fugiu da minha cabeça, é que o primeiro degrau da escada do paraíso, ele se chama humildade. Então, quando o professor Olavo falava sobre essa questão do jejum de opinião, eu olhava para aquilo ali e falava assim, cara, eu preciso calar minha boca e ficar aqui um tempo. E assim eu fiz. Só que como tudo na vida tem uma justa medida, eu acho que eu levei isso daí ao extremo, né? E eu lembro que nesse momento onde eu tive ali, assim, realmente estava um pouco depressivo, um pouco com a cabeça confusa, eu procurei o Diego para conversar. O Diego ainda acho que nem estava tanto assim na internet, mas eu lembro do Diego me falando assim, Maurício, o que está faltando é que tu tá com um turbilhão de coisa aí na tua cabeça, tu não tá botando nada disso a serviço de ninguém. E era verdade, eu não estava botando isso nem a serviço da minha esposa. Mas, aonde que isso daí ganhou vazão? Quando no comando de um navio, eu estava comandando um navio na Amazônia, e o Diego que me deu essa ideia, falou assim, cara, começa a conversar com teus subordinados. Até porque eu tinha um imediato muito bom, e o meu imediato, ele realmente manobrava a tripulação. E para quem não conhece muito bem a estrutura, o comandante, ele fica um pouco isolado. Existe até um nome que a gente dá para isso, que a gente chama de solidão do comando dentro de um navio. Por quê? O comandante tem que estar com a cabeça livre para tomar decisões. Faz isso, faz aquilo. Às vezes, alguns vínculos emocionais atrapalham. Então, o imediato toca a tropa e o comandante, ele fica lá para tomar as decisões. E eu tinha um bom imediato, um imediato já experiente, foi inclusive o oficial que me rendeu naquela ocasião, porque eu tinha sido imediato desse mesmo navio. Mas eu falei, cara, eu preciso conhecer melhor minha tripulação. E aí eu criei um momento lá dentro do navio, que a gente viajava muito, que eu chamei de café com o comandante. Então, todos os dias eu fiz o que o Diego me recomendou. Cara, começa a receber as pessoas na sua câmara. E, cara, aquilo foi surpreendente, porque eu comecei a receber desde o suboficial até marinheiro. E era um café, um biscoitinho ali, simples, que a gente tinha, às vezes que eu mesmo levava. E eu gastava literalmente ali às vezes 1h30 do meu dia conversando com a pessoa, mas não só sobre o navio. Era assim, cara, e aí, tua casa? Tu é casado, tu é solteiro, tu tem filhos? E as histórias que eu ouvi ali eram impressionantes. E eu percebi que realmente eu não era o filósofo mais proeminente da vida, né? Que tem aí no meio da internet. Mas que existe um certo círculo de pessoas a quem Deus te confia, né? E foi assim que eu
comecei, né, a atender ali as pessoas, a conversando com as pessoas, e obviamente depois isso daí foi se estendendo para outras pessoas fora da Marinha, né, e tudo mais ali. Obviamente era só uma conversa como de um comandante, não era uma terapia. E aí eu procurei estudar um pouco mais. Eu lembro que o próprio Diego me mostrou alguns caminhos para eu poder percorrer, até que ele começou a dar as aulas e nunca mais as coisas foram a mesma. Então, estou falando isso daqui para vocês perceberem o quanto que esse conhecimento da terapia da personalidade humana em três pessoas, ele é precioso. Porque quando eu cheguei nesse ambiente, qual era o cenário que eu vi quando comecei a atender pessoas? Pessoas chegando para atendimento com 8 anos de terapia, 9 anos de terapia. Mas não é 9 anos porque ela decidiu, não. Porque, por exemplo, eu tenho pessoas aqui que eu atendo há 2, 3 anos, até famílias inteiras que eu atendo há 2, 3 anos. Mas não foi assim. Foi assim, cara, resolvemos aquela questão e as pessoas querem continuar, às vezes, para conversar, para uma orientação familiar, para tomar algumas decisões importantes na vida. Agora, é impressionante o cara ficar fazendo uma análise por 8 anos e não ter uma decisão, não ter um roteiro para poder seguir a vida dele. E o que eu comecei a perceber? Não tem, porque não sabe fazer, de fato. Não sabe. Porque, de repente, muitas das vezes, a própria abordagem que a pessoa utiliza é aquela abordagem que vive no mundo do crítico da pessoa. Mas ela é incapaz de, depois de analisar aquela questão, chegar em tudo e dizer o seguinte, cara, o roteiro que tu tem que fazer na tua vida é esse aqui, cara. Ou então, uma abordagem completamente imaterial da vida psicológica, como se existisse algo espiritual que vive aqui, que vive sozinho. E aí ignora a realidade corporal e material da pessoa, né? Que realmente tem uma necessidade de saúde. Eu falo para as pessoas, isso aí o Ítalo também fala, e eu acho isso muito legal, né? Cara, se a pessoa não está dormindo, não dá nem para começar, cara. A pessoa não está dormindo, cara. A gente é um composto, né? A gente é corpo e espírito, uma alma espiritual. Não adianta a gente querer viver como anjo. Eu preciso cuidar de algumas coisas, né? Não é? E aí as pessoas se confundem. Por quê? Porque existe também um desbalanço nesse aspecto, né? Então eu tenho que cuidar do meu corpo. Aí a pessoa também coloca isso de uma forma desbalanceada. Então a nossa vida é esse equilíbrio também, né? É esse equilíbrio onde também eu posso acabar exagerando no cuidado da minha parte material e acabar me tornando um materialista, que foi uma outra parte também dos ensinamentos aqui do Diego, que começou a chocar meio mundo e me chocou também, né? Mas me chocou no sentido bom, que eu quero dizer, né? Chocou no sentido onde você se sente sacudido por aquilo e fala assim, cara, peraí, eu não posso também colocar uma lista interminável de coisas e de condições para que a minha vida exista. Se a gente está pendurado nessa ideia de que Deus é o criador de todas as coisas e de que o mundo funciona conforme essa criação, eu preciso acreditar de que não há um fio de cabelo que existe na minha cabeça que Deus não esteja tomando conta. Que eu preciso viver a vida acreditando numa certa providência e não com uma lista interminável de coisas materiais que eu preciso fazer para então poder ser feliz na vida ou ter alguma coisa a oferecer. Então, eu queria destacar um pouco para vocês a importância. É óbvio que aqui numa live a gente não vai conseguir entender tudo sobre essa parte da personalidade humana em três pessoas. Até porque eu nem sei se o Diego já tem essa resposta. Você já conseguiu sistematizar se isso é uma psicologia, se isso é uma antropologia, se isso é uma filosofia? Porque isso eu lembro que foi um questionamento muito claro no início. Porque quando as pessoas falavam o seguinte, o Diego colocou agora para jogo uma nova escola de psicologia. Eu falei, não, cara, tem mais do que coisa, tem mais do que psicologia aí. Tem mais do que psicologia. Então, eu não sei nem se já penduraram isso, né? Se você já conseguiu chegar numa situação como essa. Eu vou te falar assim, o que eu vejo, eu não falo por aí porque é como eu te falei, né? As pessoas, como elas não compreendem muitas coisas, elas tomam decisões emotivas, né? Então, eu vou dar um exemplo prático agora aqui, da decisão emotiva. O que é isso? Isso é teologia. Aí eu falei esse nome agora, né? Tem gente que ficou chateada. Entende? Ela não consegue vislumbrar a vida intelectual, então ela vai agir de maneira emocional. De uma maneira emocional baixa, né? Com movimento antipático.
Ele falou, porra, tá de sacanagem, cara. Teologia. Por que teologia? Porque, na minha concepção, isso é como Deus criou o mundo, com essa visão. Você entende? É Deus olhando para o mundo. Então você vê, ó, eu estava preparando uma aula para a comunidade de, de matemática e como pensar matemática e como ver matemática, para a gente parar um pouco com essa babaquice assim de matemática, e não sei o que lá, e não serve. E aí eu estava colocando a integral tripla, né? O que eu faço quando eu faço a primeira integral? Que eu tenho um x e vai virar 2x ao quadrado. Eu vou integrar uma dimensão só, x, e vai virar duas dimensões, ou seja, dois lugares, dois espaços, né? Eu tenho só uma parede, agora eu posso andar na parede e ter profundidade. Ou seja, eu botei a vida de mais uma pessoa para jogo. E vou integrar 3 vezes até chegar num sólido de revolução que se movimenta. Ou seja, eu vou chegar finalmente na plenitude de uma pessoa. Porque essa é uma parte dos meus estudos, né? Qual é a equação matemática... Ó, galera, eu quase repetindo essa parada aí, cara. Mas eu ainda entendo o que ele tá falando. Então, você vê, ó. Isso que eu tô te falando é o seguinte. Isso que eu tô te falando, que eu faço com a integral tripla, é o que eu faço na terapia. Quando eu falo assim, tá, eu vi o personagem. Agora eu vou integrá-lo. Eu vou botar mais uma dimensão. Você entende? Sim. Agora eu vou ver o crítico. Agora eu vou integrá-lo. Eu vou colocar mais uma dimensão. Agora eu vou ver o roteirista, você entende? E eu vou parar por aí. Eu posso até fazer mais do que isso. E depois eu vou falar, ensinar na comunidade para onde eu estou indo quando eu faço isso. Eu posso ir na dimensão 20, que são as presenças da bola do centro. Elas mudam a dimensão do ser humano. É por isso que a gravidade... É por isso que a presença de Júpiter curva o espaço e o tempo, né? Ele acha uma outra coisa, uma nova dimensão, você entende? A presença de uma coisa é uma nova dimensão. Isso é feito por integrais, né? Eu estou integrando. Isso é feito na gramática, igualzinho. Quando eu pego uma substância e integro nela as qualidades, os adjetivos. Integro nela suas ações, que são os verbos. Entende? Essas coisas acontecem como estrutura do mundo. Então, quando eu falo para as pessoas a solução, você vê, eu tenho aqui uma parte gigante da minha biblioteca que é sobre a consciência humana. Aí eu estudei com a visão de várias pessoas. Então tem ali, ó, Antônio Damasio, que é reconhecidamente, entre quem estuda consciência, um dos grandes estudiosos com a parte não filosófica, né? Ele está tentando achar fisiologicamente a manifestação da consciência e o que fisiologicamente acontece e o tálamo e o hipotálamo, o que pode chegar perto, sabe? A hipófise, onde que interfere com o ser humano aparecer a consciência dele. Tem todas as paradas. Tem a consciência de si, do Louis Lavelle, tem os filósofos da consciência todos ali, tem uma porrada de coisa. Quando que eu entendi que era consciência? Quando eu vi as 3 pessoas. Quando eu vi as 3 pessoas, eu falei assim, pronto, nenhum deles entendeu o que é a consciência porque eles não entenderam a presença, e o Louis Lavelle tem a presença total, né? Que é um puta de um livro. Só que entre a presença e a consciência não tem as 3 pessoas. Então ele fica ali patinando na consciência de si, patinando, e falta... E me dá uma angústia, cara, quando eu leio a consciência de si do Louis Lavelle, que falta só um negocinho assim, ó. Falta o teatro, as 3 pessoas. Você entende? Você vê, hoje em dia, quando eu li de novo o Tratado da Santíssima Trindade de Santo Agostinho, e ele fazendo uma analogia com o ser humano, quando ele bota a vontade com a memória e a imaginação, eu falei, puta, faltou... Ele foi no primeiro andar em 2 pessoas, na segunda pessoa ele foi no segundo andar e não viu que a unidade das coisas, porque ele falou da força de uma, que é a vontade, e da outra ele falou da substância, que é a memória e a imaginação. Então, tipo assim, tu vê, quando tu tem uma estrutura de funcionamento, todas as outras coisas ficam muito claras para você. O nego fala assim, você acha bom a TCC? Falei, entre as terapias que tem por aí, a TCC
é a que mais se parece com uma partezinha da personalidade, pô. Por quê? Porque ela usa o método científico. Ela vê a crença do crítico e ela vê no que vai dar um roteiro funcional ou disfuncional, né? Mas eu Uhum. te pergunto, o que a TCC sabe sobre consciência humana? Rosca. Nada. E aí vai pecar muito na unidade das três Vai pessoas, né? pegar na A unidade, porque tu vai pessoa ficar vai patinando. conseguir colocar as suas pessoas em ordem, talvez, mas vai ter uma grande dificuldade de fazer com que elas se entrosem ou estejam trabalhando em torno, em relação a um próprio bem, a um Sim, único bem. sim. Você vê, ó, a logoterapia, que é uma puta de uma escola. A logoterapia é você pegar o roteirista, que é o sentido da Uhum. vida, né? É o futuro, para onde a vida vai, e colocá-la e inchá-la, inflamá-la, você entende? Você olha na terapia, você olha uma pessoa que faz muito tempo de logoterapia, ela não quer varrer o chão, porra. Por que ela não quer varrer o chão? Porque eu não tô achando sentido em varrer o chão. Ele falou, porra, você entende? Que a logoterapia, É, ela dá a doença do seu próprio amor para a pessoa, pô. Porque ela fica ali. Você vê, a logoterapia é um excelente lugar para você conhecer é, a, a sensibilidade do roteirista, a vida do roteirista. A logoterapia, é bom que ela seja conhecida, né? Sobretudo na experiência do Viktor Frankl, do campo de concentração. Por que, que um pai botava a mão na cerca elétrica, o outro não botava? Entende? A logoterapia. Mas se você compreender que a logoterapia é todo um estudo sobre um terço da personalidade, e que depois o Viktor Frankl, como percebe que tem outras partes, ele vai tentando fazer analogias e vai tentando mobiliar, fica um negócio um pouco meio torto, é meio tipo aquela pipa que a gente tem que furar lá na lateral para não dar de lado, assim, sabe? Ela fica meio capenga, a personalidade tratada por logoterapia, porque a pessoa fica assim, ela não sabe muito que tem momentos da vida dela que, pô, meu irmão, acabou esse negócio de sentido de vida, porra. Acabou o seguinte, cara, eu tô aqui com o personagem no palco. O que eu tenho que fazer? Lavar a louça. Lavar a louça. Eu já falei um pouco, a constelação familiar. O que é a constelação familiar? A constelação familiar é uma coisa muito simples. Muito simples. Ó, a gente precisa de presenças reais. As presenças reais são essa bola do meio aqui, né? uhum. Que é a graça da teologia, daquilo que aparece e vai fazer com que a nossa vida, com que eu toque nas coisas, com que eu tenha juízo sobre as coisas e faça roteiro, né? Aí você olha para que é a constelação familiar. Porra, você não consegue resolver o problema com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu amigo, ou no seu trabalho. Aí você vai num lugar, igual eu falei que eu faço aí com o Vitor Moura. Você simula um lugar. Simula um lugar. Aí você fala assim para a pessoa, que presenças que você quer botar aqui? Aí você fala, aquele ali, aquele cara ali, aquele estranho que levantou, ele é o seu tio. Aquele é a sua filha. Aquele é seu pai. Agora vai, começa a viver. Ó, você conhece isso que eu estou falando, Maurício, de retiro, né? Agora você vai entrar nessa fila aqui, lá na frente está a Virgem Maria. E você vai abraçá-la. A gente conhece esse tipo de experiência, né? Você vai. O que é isso? Constelação familiar, pô. Isso é constelação familiar. A gente está simulando. As pessoas têm que entender essa limitação. A constelação familiar, ela ajuda? Ela ajuda. Ela ajuda. É uma tentativa real de você reproduzir um ambiente real. Você vê, ó, ela tem muito mais força, porque ela usa a presença de palco. Ela tem muito mais força do que dezenas de outras terapias. Agora, ela é problemática porque tem gente que acha que aquilo ali é a vida real, que aquele ali é o teu pai. Porra, e de repente o teu pai tá a uma ligação de distância e você fala, pai, eu vou aí te pedir perdão e dar um abraço. Ela vai fazer isso na constelação familiar, com Joel, que também tá ali para ser tratado, você entendeu? Que levantou Uhum. para ser a figura do seu pai, que você vai escolher. Entende? Quem não conhece, bota aí na internet. Sessão de constelação familiar, para ver como é que é. Então, você entende? Eu, quando olho para a constelação familiar, eu sei o que é aquilo, pô. Porque eu conheço a estrutura da vida humana, da personalidade. Então, eu sei, fazendo normal, a presença. A presença. Aí, a presença, ela
ela vai mudar as 3 pessoas da maneira que eu ensino lá, né? Você vai mudar o personagem pela presença que tempera, vai mudar o crítico pela presença que ajusta juízos e vai ajustar o roteirista pela presença que traz novas esperanças. Entende? Então você vê, as pessoas elas vivem assim, por que oferecer para o cara, por que o terapeuta que oferece para o cara banho de pipoca e plantar bananeira, o cara sai de lá animadão e fala assim, caraca, meu irmão, aquele cara é muito sinistro, pô. Ele devolveu minha esperança. Por quê? Porque o roteirista vive disso, pô. Se ele nunca plantou bananeira e nunca tomou banho de pipoca, na cabeça dele, como ele não conhece passados, ele não conhece passados, né? Uhum. Você percebe aqui a doença dessa terapia, de uma terapia de roteiro de futuro, sem você conhecer o passado? Ou seja, o que é conhecer o passado? Você não tem o depositório da memória ali para você poder Não tem, você não tem a tradição, pô. Você não tem a tradição. O cara, antes de plantar bananeira e tomar pipoca para ficar curado, ele tinha que falar assim, ó. Pô, eu conheço alguém que plantou bananeira e tomou banho de pipoca? Eu acho melhor dar uma olhada aí numas 100 pessoas. É o eterno mal de uma criança, né? Se a gente parar para pensar. Que acredita em tudo, pô. Que acredita em Ela tudo. deposita o crédito dela em tudo. Então você vê, olha para a nossa sociedade sem passado. É a sociedade das pirâmides financeiras. É a sociedade dos vícios. Ele falou, porra, não tem ninguém aqui para falar pro cara que isso aí dá merda na terceira curva, meu irmão. Porque a gente não olha para pessoas que decoraram o circuito, igual o Senna fazia, para correr na chuva, sem ver nada. Você entende? Então, você vê, quando a pessoa ela olha, realmente tem gente que fala assim para mim, caraca, meu irmão, tu fez de merda com a minha vida. Eu falei, o que houve? Tudo que eu olho agora, de livro que eu leio, das escolas de terapia, da história, das paradas, eu olho assim e falo, porra, falta isso, falta aquilo, porra, o cara não falou isso, disso tá errado. Ele falou, é para isso, pô. É para isso. A fórmula de Bhaskara é para isso. É para você ter um jeito de olhar para o polinômio, para a complexidade da coisa no mundo e ter uma referência. Atende esse pré-requisito aqui? Atende? Se não atender, eu vou falar com maior tranquilidade, como eu falo aqui, da logoterapia, das coisas. Chorou, pô. Chorou. Não é assim que funciona, não é assim. Entende? Então você vê, as pessoas, uma coisa que para mim é uma grande de uma babaquice. Não, é preciso a gente conhecer todas as escolas de terapia e saber integrá-las e usar o melhor para elas. O caramba, não é nada, porra. Se você ficar usando logoterapia e não souber como é personalidade, você vai adoecer a pessoa. Vai Até adoecer porque, a às vezes, o conhecimento das partes e a soma delas não dá um todo. Não dão, mano. Não dá um todo. Existe essa questão, é o que você estava falando, né? Eu tive uma conversa outra vez com o Tarik sobre isso, né? A gente falando sobre inteligência. E a gente falando, né, que é essa questão de você ir subindo e de você ir conseguindo olhar o mundo com tudo integrado, né? Com tudo integrado. É só a gente pensar, por exemplo, eu acho isso interessante, assim, sei lá, não sei se nem se é um exemplo muito válido, mas, por exemplo, eu sempre penso muito quanto a questão de dirigir ou andar de bicicleta. Você aprende, às vezes, algumas partes ali. E enquanto você está nesse domínio das partes, você fica... É muito complicado dirigir, né? Porque quando você está muito preocupado em passar a marcha, tu não consegue olhar para o retrovisor. Pô. Você está muito preocupado em pisar, em controlar bem a tua embreagem ali, você não está olhando para fora. E aí você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso acontece também, por exemplo, quem dá um serviço num passadiço de navio, né? Quem dá um serviço num passadiço de navio, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho o comandante falando aqui, é sinalização náutica, é RPAN, é fonoclama, é rotina do navio, tu cuida da rotina do navio do passadiço, pô. E você precisa desenvolver essa habilidade de transformar aquilo um pouco mais em arte. E isso é um outro papo que a gente vai ter aqui em algum outro momento, quando eu vou conversar um pouco com o pessoal sobre os 4 discursos, e eu vou falar sobre essa parte negligenciada da vida, que é a poética. Que é exatamente esse momento onde você vai aprendendo ainda a receber as informações, né? Aprendendo a se ambientar um pouco com tudo acontecendo ao mesmo tempo. E não só com essa visão de dividir tudo em partes para tentar dominar só as partes. Existe essa necessidade que o ser humano tem de olhar tudo de uma forma simultânea, as coisas acontecendo. Senão eu não entendo nada. Né? Ali quando eu estou dirigindo o carro ou quando eu estou andando de bicicleta, se eu fico preocupado excessivamente com as partes, eu não domino aquela realidade total.
e você observa que aquilo ali funciona como se fosse um flow. Parece que é uma coisa que a gente perdeu, né? No tempo, quando a gente começou a querer dividir e dominar tudo por si só, né? Aquele pedacinho. E aí tu vê, cara, grandes tragédias nisso, Maurício. Porque você vê, ó, hoje, grande parte a maioria dos meus pacientes são médicos, são psicólogos, até porque eu dou certo tipo de prioridade para pessoas que fazem esse tipo de trabalho, porque elas multiplicam rápido, né? E se eu ajudar, porra, um psiquiatra, um psicólogo, eu, obviamente, estou ajudando uma porrada de gente de uma vez só, né? Então você vê, ó, tu pega assim, então, na nossa sociedade, né? Tu pega um médico, que teoricamente, pô, é uma das grandes pessoas de formação, deveria ser, de intelectual da sociedade, né? Tanto é que a gente dá maior valor para um médico por causa da formação dele. Pô, é tipo a formação de um oficial, se tu pegar de um cara que fez residência, né? O cara faz 4, 5 anos de faculdade, depois tem que fazer residência. Então tu vê, pô, aquilo ali é um sacerdócio, né? Sim. Porque vai mexer com a vida, né? Aí tu vai sentar para conversar com uma pessoa dessa, as pessoas elas têm a impressão, né? Tanto é que isso acontece com elas, né? Quando a gente olha para um médico, fala assim, pô, o cara é médico. Se ele falar sobre futebol, ele pô, vai falar, vai dar uma grande opinião. Se ele falar sobre teologia, pô, fiz assim, ó, virou festa a parada aqui atrás de mim. Já tá desejando feliz ano novo pra galera. Viu? Já tá. Se o cara vai falar sobre teologia, aí fala assim, porra, mas o cara é médico. Falei, meu irmão, mas o cara, ele se enfia tanto ali, naquilo ali especificamente, naquela visãozinha dele. Aí tu vai conversar com um cara sobre qualquer coisa mais elevada, diferente de um corpo humano. Meu irmão, o cara não entende nada. Você viu, ó, eu recebo umas mensagens assim, ó. Falei, cara, eu vi tuas aulas de antropologia e não entendi nada. Aí eu penso assim, né? Pô, o cara de repente não tem nenhuma formação intelectual. Aí tu vai lá ver o cara médico. O cara é médico, meu irmão. Cê entende? Tipo assim, tu fala pra um cara assim, ó, pra um cara que é médico, meu irmão. Tu fala assim, pô, cara, pornografia e masturbação vai destruir tua vida. O cara e explica, né? E fica uma sessão ali explicando as coisas com calma e tal. E o cara fala assim, pô, mas eu acho que isso é coisa de religião. Aí você fala assim, puta, meu irmão, que loucura. Ou seja, é um tipo de formação, às vezes, que a gente tem extremamente alienante, né? Quando eu falo pro pessoal, ou tu conversa com doutores, né? Tu conversa com doutores, meu irmão. Aí tu fala assim, caraca, meu irmão, esse cara é doutor. E o maluco é um energúmeno, uma anta, tá ligado? Por quê? Porque ao invés de olhar para o mundo e sair do labirinto e olhar do alto, várias ciências, várias coisas, ele ficou enfornado, é como se ele ficasse no labirinto. E ele tivesse com a cara assim, ó, e ele estudou 10 anos sobre um pedacinho da parede do labirinto, você entende? Ele é pior do que o cara que não estudou nada. Do que aquela Dona Maria que cuida de casa, sabe? Que cuidou de filho. Aí você fala assim, caraca, mesmo, eu trato a Dona Maria e eu trato o neurocirurgião, cara. E o maluco é uma anta, porra. E a Dona Maria sabe tudo da vida. Você entende? Então hoje, que é uma coisa que você sabe que ele não domina nada que existe por si só. Né? Quando ele domina uma parte do negócio ali, por exemplo, eu usei o exemplo aqui da mesa das moléculas. Beleza, cara, as moléculas elas não existem ali por si só. Elas existem diante de uma outra causa que a gente fala das 4 causas, né? Da causa formal da coisa. A coisa tem uma função no mundo, tem uma finalidade, tem uma série de coisas. E aí o cara fica perdido. A Dona Maria não. Ela tá lidando com as coisas na sua casa, lidando com ela por completo, né? Você vê. Então as pessoas são assim, cara. Elas vivem numa alienação específica. Quando eu desenho aquilo como eu desenhei no livro, né? Espécies, gênero, e vai subindo, e botei o intelecto olhando cada vez para coisa mais genérica. E agora a taxonomia da biologia, ela evoluiu, né? Ela parava no reino, agora ela para no domínio, o que para mim é uma maravilha, né? Ela para no domínio agora, meu irmão. Facilitou tua faina, né, cara? Facilitou minha faina. Agora ela para no domínio. Então você vê, pra gente aqui, oficial de marinha, tem vários amigos nossos aqui
Meu irmão, tu senta assim num quartel com oficiais, né, cara? Que é gente que foi formada durante 8 anos, cara. Aí tu fala sobre família com o cara. Meu irmão, é nego só com cabeça de merda, assim, pensamento de merda. E tu vê, cara, o maluco é uma anta, um animal, tá ligado? Você entende? Essas são. É o nosso tipo de formação. Você viu, ó. Eu dei uma aula semana passada sobre música, né? Só que a música como concebida no Trivium. A música das três pessoas. Sim. Que era uma música de três estruturas, né? Como ela era apresentada para cada uma das três pessoas. Hoje em dia, a gente só. O músico hoje, ele só sabe de música instrumental, ou seja, da música encarnada no mundo, pelo instrumento, né? Que é a música do personagem, a técnica, né? Aí tu senta, eu sentei, cara, com a galera de músicos assim, e comecei a conversar com eles, né? Desde vindo de Pitágoras, da fundação da música aritmética, aí vim passando por Boécio, passei pelo Tratado de Santo Agostinho, fui falando da música do quadrivium, né? Música como estrutura de uma parte poética que faz com que a gente aprenda a educar o ouvido, que, que cuja capacidade de verdade só ele tem, né? É bonito pra cacete quando a gente ouve Santo Tomás de Aquino falar assim, ó. Quando a gente olha para a Eucaristia, os sentidos começam a enganar a gente. O tato e o Mas a audição olfato não. e o paladar, eles enganam a gente, porque eles ficam falando pra gente. O nosso paladar fala assim, é pão. O nosso tato fala assim, é pão. Os nossos olhos falam assim, é pão. E nós somos salvos pela palavra do ouvido, né? Isto é Não, 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 o não, não. motor. Cessa tato, cessa olfato, cessa paladar, cessa visão. Ouça a verdade com o ouvido. É o corpo e o sangue de Cristo. Então você vê, é, falta essa. Isso é uma educação que a música dá. A música no sentido da palavra cantada, quando um melisma era feito, cara, eu vou cantar um verso para você, mas eu vou me prender numa palavra, e dentro dessa palavra numa sílaba, e dentro dessa sílaba numa vogal, e eu vou fazer essa vogal demorar, porque eu quero que você ouça muito essa palavra, essa palavra. Você vai encarnar essa palavra. Aí você vê, você conversa as paradas com um músico hoje em dia, com um músico que vive disso, meu irmão. Vive disso. O maluco fala, olha para você assim, ó, e ele fica olhando e você vê que ele não fala nada e ele fica assim. E eu tenho certeza que dentro dele, ele tá falando assim, cara, que merda, meu irmão, que vergonha. Que vergonha. Então as pessoas falam assim, porra, vem o Diego, que é o que eu falo para cara, eu não tô concorrendo nada com ninguém. Eu tenho uma vocação minha própria de buscar a verdade, uma unidade do mundo e tentar falar sobre ela. Eu não estou concorrendo no mundo da psicologia, de vender curso, tentando buscar espaço. Eu não estou fazendo nada disso. O pessoal fala assim, pô, mas como é que pode, pô? O negócio tem uma porrada de gente aí estudando isso, tentando buscar na psicologia, o caramba, por que que não consegue? Porque está dentro do labirinto, olhando para a parede, tentando achar resposta, e cada um que fala a sua resposta fala sobre um pedacinho da parede, quando a resposta deveria ser falada de fora do labirinto lá de cima, né? Aí o Freud tá ali, meu irmão, com a cara na parede. E esse tá com a cara na parede mesmo, né? Porque esse falou merda pra caraca. Aí tá o Freud, cara, falando sobre o homem. Porra, de uma pulsão erótica, tá ligado? De uma pulsão erótica, como se agora nós estivéssemos movidos aqui pelo tesão pra estar aqui. Assim. Eu sei que é um pouquinho mais do que isso. Você entende? Mas, tipo assim, imagina tu começar a ler o mundo, cara. Porque é o contrário, né? É a estrutura do mundo que dá sentido àquele pedacinho da parede, né? Ele faz o contrário. Ele olha o pedacinho da parede e vai começar a discursar sobre o mundo. Então, o discurso sobre o mundo é um discurso de pedacinho de parede. Esse tem sido nossos discursos de doutorado, porra. Você entende? Você faz uma tesezinha de doutorado e começa a estruturar o mundo. Porra, é o contrário. É o contrário. Aí por que o doutor chega nesse ponto? Porque ele vai para o doutorado muito cedo, sem ter criado filho, sem ter conhecer profundamente as artes liberais. Entende? Isso é um problema de estrutura da sociedade, de educação moderna. Pô, E se a galera que é agravado já logo no início também, né? Porque ele não só vai para o mundo assim, durante toda a infância dele, a vida escolar dele, barra vida familiar, também foi assim. É. Ah, meu filho, você tem que estudar, a prioridade é estudar, a prioridade é fazer isso daqui.
você não tem que fazer isso aqui dentro de casa porque você está estudando. Você não precisa ter isso aqui, você não precisa acompanhar seu pai, você não precisa acompanhar sua mãe, você não precisa fazer nada. Porque, cara, é impressionante como que isso é emburrecedor, né? É emburrecedor, porra. É só você olhar, cara. As pessoas estão botando os filhos lá 10 horas na escola, cara. Para chegar na escola lá e ficar lá ouvindo um outro professor falar 70 mil coisas sobre teoria. E o garoto é incapaz de, sei lá, lavar o seu prato em casa, arrumar a sua cama. Isso é emburrecedor, isso é É alienante. emburrecedor, é completamente alienante. Essas são as pessoas que a gente vai tratar, Maurício, com o mundo psicológico, o mundo imaterial, o mundo das ideias, totalmente aloprado. Totalmente aloprado. Entende? Que vai ter que ficar buscando sentido de vida para arrumar a cama. Entendeu? Ao invés de fazer isso com um personagem no palco, tranquilamente, sem muito esforço. É uma das coisas que a gente mais recebe aqui, para o que o pessoal pergunta. Pelo menos para mim, né? Ah, o meu personagem é fraco. Ah, o meu personagem é fraco. Ah, o meu personagem é fraco. Entende por quê? Porque tá anos e anos sendo temperado. Você vê, cara, aqui a internet, ó, essas 130 pessoas que estão com a gente aqui agora, que é uma coisa que eu faço, mas o pessoal sabe como eu sou rigoroso com isso, com vida intelectual. Meu irmão, se eu pego aqui uma live dessa e assisto uma live, aqui, ó, cara, eu ia ficar sem ver live, sem ver nada, assim, ó, e tentando saber disso aqui e decorar isso aqui, como eu fazia na adolescência com os cursos do Padre Paulo Ricardo, né? Pô, o curso do Padre Paulo Ricardo, ele me deixou. Eu lia livro pra caraca, ele me deixou meio ano sem ler livro nenhum, cara. Até eu entender cada parada, transformar aquilo em desenho, não sei o que lá. Aí você vê, aí nego vê isso aqui, aí vai sair daqui, vai ver outra live, e nego vai falar tudo ao contrário, né? Nego vai chegar na E outra mais live. do que isso, porque assim, uma coisa que eu bato muito aqui no Papo Matinal, cara, eu falo para as pessoas, né, na tradição do que você sempre ensina, né, de permanecer nas coisas. A gente está no ambiente do inimigo aqui, né? Porque o Instagram, ele parece que não foi feito para isso, ele foi feito para dispersão. Então, assim, já é um grande milagre a gente ter 130 pessoas aqui permanecendo aqui, você vê que os números nem alteram tanto. Mas eu falo isso muito para as pessoas, né? Normalmente que o Papo Matinal obviamente tem menos pessoas aqui no dia a dia, mas é o que eu falo para as pessoas. Para mim, a grande alegria é te ver de novo amanhã, para que você permaneça dentro aqui da coisa. Porque se você começa a entra e sai, faz outra coisa, eu prefiro que você nem venha. Porque se você vem, tu tá fazendo um mal para você mesmo, cara. Tá fazendo um mal para você mesmo. Mas essa questão de permanecer, de estar ali, né, de continuar nas coisas, de demorar nas coisas, isso sim é andar na contramão. Isso sim é a gente procurar fazer as coisas. Eu vou te falar, Maurício, é assim para tudo, cara. Quem olha um pouco para a vida séria, assim, ó, eu vejo umas pessoas falando assim, pô, Diego, mas eu tenho filho, cara, pô, eu acho que eu não tenho vocação para isso, e não sei o que lá, cara, eu não gosto de estar com meus filhos, e não sei o que lá, e eu não sei o que fazer. Eu falo, meu irmão, todo mundo que tem o primeiro filho, pô, você vivia só para você, cara, só para você. Apareceu agora uma pessoa que quando tu tá pensando na tua vida, ela tá te perguntando como é que é o nome da bola, meu irmão. Porra, quem é que vai se alegrar assim? Porra, ainda bem que eu não consigo pensar em mais nada e fazer nada para ficar falando o nome de objetos dentro de casa. Que maravilha de vida. Eu falei, meu irmão, é só a vida humana te transformando um puta de um egoísta. Te falando assim, agora eu vou te ensinar, eu vou tirar a cutícula. Vai doer mesmo. Entende? Pra unha ficar bonita daqui a um tempo, vai doer, eu vou arrancar um pedacinho de carne e tal. Relaxa e fica aqui, cara. Demora aqui um aninho, 5 anos, 10 anos. Eu te falo, Maurício, ó, a galera fala assim, caraca, tu não aparece mais na internet, a gente queria tanto te ver. Meu irmão, o tesão e a ânsia que eu tenho pra estar com meus filhos e a minha esposa hoje em dia, cara, para conversar as coisas com ele. Você vê, eu sentar ali, o meu filho tá lendo Sherlock Holmes, né? Pô, e ele Igual o João. me contar as Acho que eles histórias trocaram essas figurinhas aí. e me falar o caso, assim, e o caso de a gente conversar as coisas. Pô, cara, que maravilha. Eu sabia há 10 anos, eu nessa mesma merda que o egoísmo nos deixa, né? O que eu tinha? Eu tinha uma tradição e uma esperança. E botava meu personagem no palco. Eu falei, cara, daqui a 5 anos, a 3 anos, eu vou começar a amar isso aqui. Porra, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho.
Primeiro, me ordena o que você quiser. E eu vou fazer o que você ordena. E em breve vou amar o que você ordena. A grande oração de Santo Agostinho, falando para Deus, né? Ordena o que você quiser, que eu vou fazer a contragosto e daqui a algum tempo eu vou amar a tua ordem. Você entende? A vida é assim, pô. A gente só precisa conhecer a tradição e as profecias, né? O roteiro, o futuro. Eu falo, cara, vai num filho e faz isso aqui, ó. Isso aqui. Porra, mas eu não consigo, é uma merda, não sei o que lá. Ele falou, mas olha essas vidas aqui, olha para o passado. Confia nesse roteiro, cara. Vai dar certo. Se o cara não fizer isso, meu irmão. A gente faz isso para outras coisas, Maurício. Eu falo pro pessoal, a gente faz isso. A gente pesa proteína, meu irmão, para daqui a 5 anos ficar com o abdômen todo definido, pô. O nego faz isso. Entende? O nego faz isso. Mas por quê? Porque isso está envolto, isso está nessa casa do egoísmo, né? Do eu, do meu corpo, e não sei o que lá. Ele falou, isso vai destruir a gente, vai afundar a gente, e nego chega aqui depois com 50 anos, 60 anos na terapia, com o personagem desgastado pra caraca, né? Aí, obviamente, é muito mais difícil, né? Quando eu dou aula da esperança invencível, tem gente que pergunta assim para mim, porra, mas pelo que tu tá falando, então eu posso fazer merda a vida toda e no final, no último instante, me salvar. Você pode. Só que quando você faz merda a vida toda, você é quase escravo no último instante, pô. Você acha que você vai ter grandes chances para no último instante escolher por Deus? Quem acordou meio-dia a vida toda tem toda a liberdade do mundo para acordar 7 horas quando ela quiser? Acho que não, né? Acho que não. Então, tipo assim, a esperança ela é invencível, ela não morre nunca. Mas nego tem que entender que à medida que o tempo passa e eu não vou fazendo, porra, a fraqueza do personagem vai dominando a gente e a gente vai virando um animal, porra. Um cachorro. Exatamente, meu amigo. Meu amigo, você sabe que eu ficaria até meio-dia aqui conversando contigo, né? Que é como a gente já fez várias vezes nessa vida. Várias vezes. Até de madrugada. Mas, meu amigo, eu só tenho a te agradecer, cara, por essa. Assim, eu faço questão de aqui no Papo Matinal, quando eu recebo os convidados, eu falo, né? Esse é um momento do convidado. Sobretudo o Diego aqui, cara, que é meu professor, é meu amigo, cara, meu confidente em muitas coisas. Eu só tenho a te agradecer, cara, por estar aqui e por poder fornecer isso daqui para o pessoal que me acompanha, né? Eu digo que cada convidado que eu trago aqui, ele nos completa em alguma coisa, né? Em alguma coisa que às vezes é completa incapacidade minha de falar. A gente não domina todas as coisas na vida. E que bom que é assim, porque é isso que dá todo o senso de comunidade, né? Não ter todos os dons. E eu fico muito feliz de poder ter contado contigo aqui. Eu espero que o Instagram me permita estar com essa live aqui gravada. Eu vou colocar lá o Diego como colaborador. Vocês vão poder encontrar tanto aqui quanto lá, se o Diego aceitar lá a colaboração. E é isso, meus amigos. Só fazer aqui uma propaganda para vocês, que a gente está fazendo há pouco tempo. Esse é só o Papo Matinal 36. Então, sempre que vocês quiserem acompanhar, 7h30 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, sábado de vez em quando, a gente faz. Porque é aquela história, né? Isso daqui é maravilhoso. Eu tenho um grande compromisso com isso aqui e levo isso muito a sério. Mas isso aqui também é subordinado às realidades da minha vida, né? Eu estou de mudança, tenho uma série de coisas, tenho os filhos. Mas eu te agradeço, Diego. E todos aqueles que quiserem acompanhar o Papo Matinal, esteja aqui conosco. Sempre tem um convidado legal, às vezes sou só eu mesmo. A proposta é diferente. São 15 minutos que a gente faz. Mas essa aula aqui, eu não podia deixar de colher o máximo aqui do que o Diego generosamente pôde dar para nós aqui, tá? Muito obrigado, meu amigo. E Deus te abençoe sempre. Conte comigo porque você sabe para tudo que você precisar. A gente é irmão já de outros carnavais aí nessa história. Mande um abraço para a família também, Maria, as crianças. Tá? Tenho vocês sempre nas minhas orações aqui, na minha, da Rejane. Vocês são muito queridos por nós. Obrigado. Tá bom? Obrigado, meu irmão. Feliz Natal. Um grande abraço para todos vocês também. Obrigado por esse momento de presença, né? Você sabe, é como eu sempre falo, né? Quando vocês me chamam, me convocam, né? Vocês estão me salvando de uma vagabundagem na vida, né? De viver para mim mesmo e não fazer nada para os outros. Então, realmente, eu espero e conto
comigo para as divulgações, para o que você precisar, porque eu tenho muita confiança. Eu te conheço há muitos anos e pelo que eu tenho visto na internet aí nesses poucos anos que eu me propus a ver um pouco o que tem sido feito por aqui, eu não tenho certeza que isso aqui que você faz é um grande tesouro para orientar as pessoas, né? Que certamente chegam perdidas pra caramba, com informação pra caraca, às vezes de muita gente boa, né? Que tem boa intenção, mas que não tem uma boa estrutura para ser referência do que fazer, né? Eu acho que isso é essa visão antropológica que você sabe de onde eu tirei, obviamente, né? É uma segurança grande para a gente fazer isso. Então, confio muito. Tem uma galera aqui também, aí presente, que eu também confio. O Tarik, que eu vi aí, a Joana, tua prima Joana, né? São pessoas que... A Joana, em breve, aí eu vou abrir lá minha caixinha de perguntas. Assim que alguém falar alguma coisa de psicologia lá, eu vou divulgar aí, que eu fiquei sabendo que a Joana começou a atender, né? Sim. Eu falei, por graças a Deus, eu senti uma dificuldade do Putz, caramba cara, de ter mulheres. eu falava isso para ela. Falava isso para Era a ela. maior dificuldade. Eu conheço várias pessoas, vários homens para indicar assim, mas mulheres era muito pouca gente que eu Quem tinha de acompanha aqui referência. sabe que eu vou trazê-la daqui a pouco. Então, o pessoal que ficar atento aqui no Papo Matinal vai ver a Joana aqui. A Joana está começando agora, então não tem muita gente seguindo ela. Então, para vocês conhecerem, é uma mãe de 6 filhos, né, casada há mais de 10 anos. Psicólogo. Acho que pode ajudar muita gente em muita coisa. Tenho certeza disso. Tarik, o pessoal já pode pesquisar aqui, que já tem até uma live com ele. Meu amigo, eu costumo dizer aqui, para a gente poder encerrar mesmo de vez agora, que as nossas responsabilidades nos salvam, né? Obrigado pelo carinho, pelas referências, mas é o que eu digo para as pessoas, né? Essa vida a gente está numa jornada de mudança. Eu agradeço muito a Deus por muitas dessas vezes você ter sido esse instrumento de salvação para mim, né? E a gente está aqui e fala dessas coisas não porque a gente é perfeito, não porque a gente... Muito pelo contrário. São numerosas as quedas, mas a alegria de ver que a vida ainda continua e a gente tem a oportunidade de se levantar e seguir adiante. Eu só tenho a te agradecer por isso daí. É isso. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela companhia de vocês. Estamos juntos, meu irmão. A minha continência demorada para você aí. Minha continência tá bom? para você. Pela sua abraço presença. a todos. Fica com Deus, meu amigo. Com Deus, irmão. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.